Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né, resolvendo os exercícios. E agora vamos fazer as questões 6 e 7, tá? Então vou seguir o mesmo padrão que eu fiz anteriormente. Vou ler as questões, explicar qual que é a lógica. Nós vamos desenvolver elas, tá? Aqui o código. E não vou implementar o código final, tá? Na main, testando e tal. Porque eu acho que o vídeo vai ficar um pouco mais longo. O objetivo é deixar o vídeo curtinho aqui de 10, 15 minutos. E também porque no meu repositório, né, que tá o link aqui na descrição, tem a implementação. Então se você ver, ó, a aplicação, vai ter a questão 6 e 7 aqui, ó. Quem quiser testar, copia aqui, eu clono no meu repositório e faz os testes para poder ver funcionando, tá? Mas pode ficar tranquilo que o código vai estar funcionando corretamente. Então vamos lá. Implemente a função public abb, né? Ou seja, vai retornar a árvore inteira, obter subconjuntos maiores, né? A partir de uma chave, né? O parâmetro é um K, né? Genérico de uma chave, capaz de criar, retornar um subconjunto de árvore binária de busca formando apenas pelos elementos da árvore binária original, cujas chaves são maiores ou iguais àquelas passadas como parâmetro, tá? Se não for encontrado na árvore, a busca nenhum elemento cuja chave correspondente naquela árvore, deve lançar uma exceção, tá? Então qual que é o lance aqui? Agora a gente vai criar e retornar uma nova subárvore, tá? Uma árvore completa, na verdade, né? A partir do subconjunto, né? Maior do que o elemento que for em si. Vamos supor que fosse uma árvore binária, né? De números, tá? Eu quero... na minha árvore eu tenho o número de 1 até 10 e eu forneço, né, os subconjuntos a partir do 7. Vai me fornecer uma nova árvore binária, né? Vai ter que ser uma árvore completa, porém com os elementos 7, 8, 9 e 10, tá? Os subconjuntos maiores ou iguais aos valores que eu forneci. Deu para entender? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Dificulta um pouquinho mais do que o anterior, mas, assim, ainda não é muito complicado, tá? Então, vamos lá fazer esse código aqui, não vai demorar muito. Vamos criar um método privado inicialmente aqui, tá? Que vai ser importante para a gente poder fazer o código. Então, vamos criar aqui, ó, private void, tá? Não vai retornar nada. Que vai ser preencher subconjunto maior. Então, para poder preencher subconjunto maiores, tá? Lembrando que o método auxiliar, por isso que ele é privado. Que vai vir como parâmetro um nó, tá? Vou nomear ele aqui, né, de nó atual, tá? Que é onde a gente vai estar. Começa pela raiz, né? Você vai ver na hora que eu fizer a main, tá? Ou melhor, na hora que eu fizer o método público, que é o que vai levar para main. Vamos precisar de uma chave, tá? Essa chave vou chamar de chave mesmo, então vou ter um elemento aí genérico. E também vamos precisar de quê? Da árvore binária atual, tá? Então, abb subconjunto, que eu vou nomear ela. Subconjunto. Tranquilo? O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro a gente verifica se o nó atual não é nulo. Porque se for nulo, não pode fazer nada. Então, nó atual igual a nulo. Vamos só dar um return aqui só para poder parar o projeto, parar a execução. Tranquilo? Se não for nulo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que comparar se o elemento ele é maior ou igual à chave. Então, o que a gente vai fazer? Int comparação recebe, né? Comparador, lembra que a gente tem um comparador nessa árvore, tá? Então, a gente vai usar o comparador ponto compare. Vamos comparar o quê? A chave, né? Com, quer dizer, o nó atual e pegar o item, nó atual e pegar o valor da chave, tá? E a chave, ou seja, vamos comparar se pera aí que faltou um parênteses aqui. Calma aí, gente. Na hora que a gente tá fazendo, a gente tem que ver ali, né? Então, nó atual ponto get chave, tá? Aí o que a gente vai fazer? Comparar com a chave atual, ou seja, se a chave que a gente fornecer for maior que o nó atual, vai dar um retorno de um número maior do que 0. Se for menor, menor que 0. Se for igual, retorna 0, tá? Isso é a base de comparação. Então, vamos verificar aqui, ó. Se a comparação for maior ou igual a 0, né, o que a gente precisa fazer?
Só se for maior que o quadrado que a gente vai fazer. Então, vamos pegar o subconjunto e vamos inserir o valor. Então, ponto inserir. O que a gente vai inserir aqui, né? O nó atual, a chave do nó atual. Ponto get chave. Beleza? E também, né, o que a gente vai ter que colocar aqui é o item. Beleza? Então, aí vai inserir o nó completo, então, com a chave e o item. Então, nó atual. Ponto get item. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender a lógica aí, tá? Ou seja, a gente vai comparar. Se o valor for maior ou igual a zero, ou seja, o valor é maior, é o que a gente está precisando aí, a gente vai inserir no subconjunto esse novo nó, né? Lembrando que o subconjunto, cadê? Subconjunto ele é uma árvore binária. Então já tem o método de inserir, ele precisa de uma chave e um valor. Então a gente vai pegar o nó atual e inserir o valor dele, tá? Tá dando erro aqui, porque a minha genérica está com V minúsculo, é maiúsculo. Assim, tá? Beleza. Então, se for maior, né? Ou seja, o número for maior aí, vai inserir no subconjunto. E também, o que a gente precisa verificar? Comparação maior ou igual, tá? A zero, ou seja, se a comparação der maior ou igual a zero, o que a gente também vai fazer? A gente vai preencher o subconjunto, vai chamar de forma recursiva para poder percorrer a árvore inteira. Então, preencher esse subconjunto, tá? Então, a gente vai colocar o nó atual ponto get esquerda, a chave e o subconjunto. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender aí. Mas o que a gente está fazendo aqui agora? A gente vai verificar na esquerda inteira. Por quê? Porque você concorda comigo que é uma árvore binária de busca? Se for para a direita, é maior. A esquerda é menor. Então, a gente precisa percorrer tudo isso para poder verificar. Se a gente vai verificar a esquerda. Que aí, a gente consegue ver se os elementos menores, né, eles correspondem à chave também. Tranquilo? Não sei se deu para entender. Qualquer dúvida me pergunta, porque é um pouquinho mais complexo que o outro exercício. Mas é super funcional aí, espero que dê para entender, tá? Mas vamos lá. Criamos o privado, né, que vai preencher os subconjuntos maiores, tá? E agora a gente vai criar o público, né? Então vai ser obter subconjuntos maiores. Então, public. Aí vai retornar uma árvore binária. K, vírgula, V, beleza? Que vai se chamar obter subconjunto maiores. Tá bom? Maiores. E vai ter que vir com parâmetro o quê? A chave. Qual o valor que a gente quer que, né, verifique para poder ser maior? É a chave, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos criar uma árvore binária chamada subconjunto, tá? Então vai ser subconjunto. Vai receber o quê? Uma nova árvore binária. Vamos criar essa árvore binária. New ABB. E o comparador padrão que vai vir aqui, né, para poder fazer esse teste é o da nossa árvore. Então, this.comparador. Beleza? Preencher subconjuntos maiores. Tá? A gente vai chamar o nosso método que a gente acabou de criar. Que vai vir inicialmente a raiz. Pode pôr this.raiz que fica um pouco mais semântico, tá? This.raiz. Vai vir também a chave que a gente criou e o subconjunto completo. Então, a gente vai precisar do conjunto inteiro para poder fazer o teste, tá? Se o subconjunto que a gente criou, subconjunto for vazio, ponto vazio, né, a árvore não tem nenhum elemento, fala que não foi possível criar a árvore, não tem nenhum elemento maior do que o que a gente procurou. Então, throw new no suc exception. Beleza. Então vamos colocar aqui. Nenhum elemento com chave maior a procurada, né, ou algo do tipo. Chave maior foi encontrada, tá? Podemos melhorar também esse comentário se a gente preferir. Eu vou deixar assim, tá? Beleza. E também, se não tiver vazio, né, ou seja, o conjunto está preenchido, está bonitinho, retorna o subconjunto. Então, retorne subconjunto, beleza? Completo. Espero que tenha dado para entender aí, tá? Aqui a gente vai criar um subconjunto com elementos maiores do que a gente via com parâmetro, né? E vai retornar esse subconjunto, tá? Eu acho que deu para entender, é bem tranquilo, mas
Qualquer coisa pode me perguntar. E por fim, né, que é a questão 7, a gente vai verificar se a árvore, se o elemento que a gente está procurando, né, a chave que a gente colocar, é um nó raiz ou não, tá? Então é bem simplesinho, vamos fazer em 2, 3 minutinhos aqui. Então, vai ter um método que vai ter um boolean, tá? Vamos verificar aqui. Questão 7, né? Boolean é raiz, ou seja, a partir da chave que a gente entrar, vai retornar true ou false se o elemento ele é uma raiz ou não, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Public boolean, né? Ou seja, vai retornar um booleano, é raiz, a partir de uma chave, a chave, tá? Se a árvore estiver vazia, né? Ou seja, vazia, vamos dar uma exceção aí, então, throw new illegal state exception, tá? State exception. E podemos colocar, sei lá, a árvore está vazia. Tá? Então, peraí. A árvore está vazia. Beleza? Se não tiver vazia, a gente vai ter que verificar. E é bem simples. Como que a gente vai fazer aqui? Return, né, uma verificação. Se o comparador, tá? Ponto compare, né? Comparar aí a chave que a gente colocou com a raiz, ponto, get chave. Ou seja, se a chave que a gente está procurando for igual a que a gente tem na raiz, vai retornar true. Porém, a gente não quer saber disso. Não é que o compare ele retorna maior que 0 se for um número maior, menor que 0 se for um número menor, ou igual a 0 se for um valor igual. Então, para fazer a comparação funcionar, a gente vai ter que colocar aqui igual a 0. Deu para entender? Vai comparar. Se o número for igual a 0, ou seja, os dois valores são iguais, vai retornar um true. Se não, retorne false. Então, essa foi a questão 7, bem mais simples que a 6, né, por exemplo. Mas eu espero que tenha dado para entender. E lembrando que o código está todo disponibilizado lá no meu GitHub e com comentários, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhada lá também. Então é isso e vamos para o próximo vídeo.